Muito bom dia, seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, mais uma segunda-feira, mais uma semana que com a graça do Senhor nós iniciamos. E como eu sempre digo, se você decidir colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor para que Ele lhe dirija, você será bem-sucedido, não importa aquilo que acontecer, porque Ele tem direção segura para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa casa. O Senhor preparou algo muito especial para nós nessa segunda-feira e você daqui a pouquinho vai ouvir comigo uma entrevista especial com o deputado, pastor, homem de Deus, Kennedy Nunes. E nós vamos conversar acerca daquilo que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele em Santa Catarina e em várias partes do nosso país. Então não saia daí e nós vamos conversar e ouvir aquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração através da vida do seu servo Kennedy Nunes. E esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Deputado, que prazer tê-lo aqui no Devocional Intimidade, na TV Bom MCA. estar com vocês aqui na TV. Trago a saudação da minha família, os dedos de Davi. Neste ano a gente está comemorando 41 anos. Poxa, que trajetória linda, hein? De ministério. A gente foi criado no culto doméstico. Mamãe colocava a gente tudo assim, sentadinho no sofá, ensinava as lições da escola bíblica dominical. Dava uma moedinha para cada um. Aí a gente cantava, dando pra Jesus, que nos deu a vida, salvação e luz, estas moedinhas. E ela ficava olhando para ver se a gente botava as moedinhas lá. Que graça! A gente foi criado assim, e eu louvo a Deus porque eu tenho dito que o que está na Bíblia, né? A bênção da palavra dos pais sobre os filhos, a palavra profética, o ensina o menino no caminho que deve andar e até a velhice não se desviará deles. Eu sei que tem gente dizendo assim, Kennedy, mas eu ensinei meu filho, está desviado. Não está desviado, ele está afastado. Exatamente. Afastado é uma coisa. Que a semente está lá dentro, né? Com tudo que ele está fazendo errado, ele sabe que está fazendo errado. Isso que é o de se desviar. Então, tudo isso eu vejo a bênção de Deus, o propósito de Deus e uma preocupação de um pai e mãe em criar os filhos. E aquilo que está em Provérbios, uma mulher sábia edifica a casa, minha mãe foi uma mulher sábia, edificou a casa e hoje a gente ainda caminha sobre esse trilho, né? sobre esse fundamento tão bom que é a palavra de Deus. E a família, eu creio, é uma coisa que eu sempre falo, pastor, que a família não é uma instituição falida, como o mundo muitas vezes apregoa. Ela é uma instituição santa, sobre a qual nós podemos crescer e desenvolver os propósitos e as capacidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. Né? Sabe, quando a gente ouve que a família é uma instituição falida, por conta desta palavra, o homem, através da lei, criou algumas coisas que pensava em substituir aquilo que Deus formou lá. Criaram Ministério Público, criaram Vara da Infância e da Juventude, criaram Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso, se você observar, Mônica e telespectadores, tudo isso que as leis e os homens criaram era para ajudar a criação dos filhos que deveria ter sido feita onde? Na família. Exatamente. Então, a única coisa que Deus criou, homem e mulher, e fez família. Então, o núcleo família é que foi criado por Deus. Ao longo do tempo, o inimigo foi desfazendo isso. O homem correndo atrás, porque ele sabe que é na família que é o núcleo, foi criando esses outros órgãos que, na verdade, não fazem o papel que a casa tem. Quer ver? Como tem gente que hoje em dia, pais e mães que hoje em dia dizem assim, se tu não me respeitar, tu vai respeitar a polícia. É ou não é? Tá jogando para a sociedade uma responsabilidade que é sua. Se tu não fizer isso, quando tu estiver lá na cadeia, tu vai fazer. Meu Deus Peraí, do céu. mas onde é que tá o problema hoje? O problema hoje está na família. Exatamente. Né? É claro que hoje em dia, e se a gente for observar, hoje em dia parece, Kennedy, mas a minha mãe não trabalhava fora, eu tenho que trabalhar fora, tenho que ainda dar conta dos meus filhos, tenho que ainda ter... Mas daí quando a gente vai, nós vemos Débora. Que era uma juíza, né? Juíza, ela era mulher, ou seja, esposa, tinha casa,
ela trabalhava fora, ela ainda tinha sacerdócio, porque ela tinha ministério, porque era profetisa, e ainda fazia trabalhos comunitários, porque a Bíblia diz que os homens vinham debaixo da palmeira se consultar com ela. Deus me deu uma mensagem sobre Débora, a mulher atual. E ela era 4 em uma. Ela era mulher, ela era juíza, ela trabalhava fora, ela tinha ministério e ainda ajudava os outros. E ela teve uma condição muito especial para chegar para o chefe do exército e dizer: Baraque, te levanta e vai à luta. Aí entra aquela questão do posicionamento que nós estávamos conversando aqui em off, né? Alguém tem que tomar uma posição. Exatamente. Engraçado que ele ouviu ela e ele não disse assim: tu tá pensando o quê? Tu mulher mandando em mim. Sabe o que ele disse? Eu só fosse se tu for. Exatamente, porque reconhecia. Né? E o posicionamento nosso diante da sociedade, diante das pessoas, faz com que as pessoas não tenham como negar aquilo que está acontecendo através da nossa vida. O que me chama a atenção nessa passagem da Bíblia é que quando ele disse: eu só vou se você for, sabe qual foi a resposta dela? Se eu for, a glória não vai ser tua, mas vai ser de uma mulher. Exatamente. Quando a gente está lendo a história e não sabe o final, a gente logo imagina assim: a Débora está se achando, dizendo, se eu não for, todo mundo vai dizer que fui eu, Débora, que ganhei. Mas a gente vai lá no final e vê que não foi Débora. Foi Jael. Né? Foi Jael que fez e tomou a posição na hora certa. Ela foi estratégica, porque ele chegou e disse assim: posso me esconder? Ele disse: claro, se esconde aqui. Daí ele pediu água. Ela deu leite. Por que ela deu leite e não água? Porque se você tomar água antes de dormir, ele tira o teu sono. Se você tomar leite, ele te dá sono, porque o leite é alimento, ele sustenta, ele pesa no estômago. Olha a sabedoria de Jael. Poxa. E Jael deu leite, deixou ele dormir, foi lá no fundo, pegou a estaca e cravou na testa sem medo e sem dó. E ela estava num território estranho, porque ela tinha casado com um estranho e estava vivendo num ambiente estranho. Sim. Aí eu vejo muito com a minha atuação política, porque eu estou vivendo num ambiente estranho também, no parlamento, discutindo todas essas coisas, e eu me lembro muito de Jael. Quando eu tiver que tomar uma posição, é na testa. E tem que ser certeira, né? Tem que ser o tiro certeiro para não deixar tremer. É verdade, é tão importante isso para nós, enquanto igreja do Senhor, porque somos homens e mulheres eleitos principalmente para ser resposta em tempos de crise, em tempos difíceis. E algo que nós estávamos conversando é a respeito, né? O pastor esteve até há poucos dias com Magno Malta, senador. Né, trabalhando alguns assuntos, 3 assuntos bem importantes, que é a maioridade penal, o sistema prisional e a questão da pedofilia. E aí, nós como igreja, eu vou correr de coisas que são difíceis, mas eu tenho que dar uma resposta, ou eu vou atuar, eu vou me posicionar? Assim, né? Com relação à pedofilia, Mônica e telespectadores, a pedofilia ela entra pela porta da frente de casa. Infelizmente. A pedofilia entra ou pela porta da frente, ou seja, é alguém muito conhecido que pratica, ou então, muitas vezes, pela internet. Então, eu chamo a atenção, você pai, você mãe, que tem crianças em casa e que tem webcam, tome cuidado. Aí a gente volta na questão da família, da estrutura da família, né? Tem lá em casa, por exemplo, o meu computador de casa fica na sala, e eu tenho, no meu apartamento, eu tirei a parede da cozinha, então fiz tudo um ambiente só, e o computador fica com a tela voltada para onde todo mundo está olhando. Por quê? Porque é a minha garantia de saber o que os meus 2 filhos estão vendo, com quem que eles estão falando. Esse é o meu cuidado que eu tenho que ter como pai, né? Minha mulher como mãe, nós temos que ter esse cuidado. Então, essa é uma coisa. Segundo, foi falado por muito tempo e nós temos dentro da igreja um tabu muito grande com relação à sexualidade, sabe? É difícil. E daí o que acontece? Esse tabu de não falar sobre sexualidade entre crianças, adolescentes,
vai fazer com que eles saibam disso por causa da curiosidade. É ser humano, o sexo é uma necessidade animal nossa. Exatamente, né? Eles vão querer saber isso de forma deturpada, com os amigos na escola, com os professores que não se sabe até em que orientação sexual eles estão. Exatamente. E vão passando. E nós ainda temos o tabu de falarmos com relação à pedofilia, a dizer para a criança que nós temos partes íntimas e essas partes íntimas ninguém pode tocar senão o pai e a mãe, e que também o nosso coraçãozinho é o nosso radar e que a criança sabe quando está sendo molestado ou não. Isso tudo tem que falar. E é dentro de casa. Eu acho que o ambiente, eu Mas creio... muitas vezes, sabe, Mônica, dentro de casa existe um tabu muito maior, às vezes, de Isso falar. Que nós estamos no século XXI, muito na maior. Era da informação, né? E aí, quando nós nos colocamos diante desse quadro, nós vemos que nesse tempo ainda, muitos pais e mães, eles têm... colocado a educação dos filhos para uma terceira pessoa, colocado na escola, nas pessoas que estão lá fora, abrindo mão. Eu digo que a gente está vivendo uma geração muito fast food hoje. É tudo muito rápido, eu estalo meu dedo. E família não funciona dessa forma, né? Mas com relação a isso daí, Mônica, eu posso fazer uma avaliação minha mesmo. Eu estou com 44 anos, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 14. Eu estou casado há 23 anos. Os meus pais... eles tiveram muita dificuldade de falar comigo sobre essas questões, né? Muita dificuldade. Eu não me lembro, assim, do meu pai me chamar por uma conversa que eu já tive com meu filho. É o próprio tradicionalismo, e daí, o que a educação acontece? que eles receberam. Muitas vezes eu tive que procurar uma ajuda com alguém ou discutir isso com a minha mulher, como que a gente ia tratar aquele assunto, porque nem ela também vem de uma família cristã que tinha essas dificuldades. Ela tinha uma abertura com a mãe dela, mas por questões de mulher. E daí, o que eu vejo? Eu vejo que eu não estou preparado o suficiente para enfrentar essa situação do dia de hoje, principalmente da sexualidade com os filhos, porque eu não vivi isso com os meus pais. Talvez agora, como eu estou vivendo isso e estou praticando de forma diferente, os meus filhos vão lembrar quando eu sentei com eles e tive isso, e daí vai ter uma geração diferente. Você vai tendo cada vez uma abertura um pouco maior. Nós já não tivemos com os nossos pais, que eu estou com quase 40 anos hoje, então você não teve, mas você já avançou um pouquinho mais nessa abertura, os teus filhos automaticamente avançaram um pouquinho mais. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, se fosse você, não saia daí, é só 30 segundos e a gente já volta. Devocional Intimidade está de volta e no quadro Se Fosse Você, desta segunda-feira, eu estou conversando com o deputado, pastor, homem de Deus, Kennedy Nunes, né, pastor? E é tão bom a gente poder conversar do Senhor, de assuntos polêmicos, mas que são tão importantes. Nós temos o esclarecimento, porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que é isso? Se você for indo numa estrada e ver uma placa lá dizendo assim... ponte interditada a 500 metros. Você continua ou não? Não. Por quê? Porque ela está interditada. E aonde que você descobriu? Que havia uma informação. Se eu não sei ler, eu continuo e vou cair. Exatamente. Então a desinformação, ela deforma, ela leva a isso. E nós precisamos, Mônica, eu gosto dessas conversas, do trabalho da televisão de vocês, por conta disso daí. A gente acaba espiritualizando todas as coisas, mas nem todas as coisas são espirituais. As questões, patologias, né? Aquilo que a gente estava falando, existe a depressão, que é uma patologia que você trata com terapia ou com psiquiatra através de remédios, e existe a opressão, que é uma ação demoníaca. Que é o lado espiritual. A depressão
é tratado como uma doença. Exatamente. A opressão é sangue de Jesus, sai capeta. É desse jeito mesmo. Então, mas eu preciso saber, porque até um tempo atrás, depressão era coisa do inimigo, e não é? E quantas pessoas sofreram por conta disso, né? Por quê? Porque não tratavam da maneira correta. Não tinha conhecimento. Exatamente. Né? É igual o mal de Alzheimer hoje, né? O Alzheimer é que você vai, a tua mente, os teus neurônios do fato último não tem capacidade de guardar. Então você vai queimando os neurônios dos últimos atos e vai lembrando só das coisas passadas. E daí a gente começa a ver isso nos nossos idosos e a gente diz o quê? Ixi, a mãe está esquecendo, começando a ficar velha, está com amnésia, entendeu? E às vezes não é, é o Alzheimer. Mas para diagnosticar o Alzheimer, para você tratar o Alzheimer, é uma série de coisas que você tem que fazer até chegar lá. E você tem que buscar o conhecimento acerca disso. Tem que buscar profissionais, tem que fazer. Então, nós estamos vivendo numa era do conhecimento rápido, das redes, daquilo que acontece lá no Japão, em mesmo instante nós estamos sabendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, com todas essas informações, a gente está sobrecarregado de informações, a gente acaba esquecendo algumas coisas da prática do dia a dia. Eu não sei se o deputado concorda comigo, mas essa era da rápida informação está tornando as pessoas um pouco menos constantes hoje em dia, porque se quer tudo muito rápido, né? A gente acabou querendo tudo muito rápido, fizeram micro-ondas para a gente comer rápido. Deus tem me dado uma palavra que eu tenho repartido com os irmãos. Por que Ana orou tanto tempo e Deus não deu um filho para Ana? Deus dava para Penina, não dava para Ana. E não foi pouco tempo não, porque a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, plural. Então eu estou falando no mínimo 2 meninos e 2 meninas. Então no mínimo 4 filhos. Exatamente. Tempo de 4 filhos é o quê? 5, 6 anos, dependendo. Se fosse lá em casa era 16 anos que o pai teve de 4 em 4. Por que a Ana orava e Deus não dava? Por que às vezes as pessoas que estão nos assistindo oram, pede, Deus não dá? Aí Deus me revelou. Tem um versículo que diz assim, e a sua rival, ou uma outra versão diz assim, e a sua competidora irritava ela constantemente. Tira fora o irritar constantemente e vamos ver como é que o autor do livro se dirigiu à ação das duas, Penina e Ana. Rivalidade, competição. Então o que eu vi? Eu vi que enquanto Ana pediu um filho dizendo, Senhor, me dá um filho, porque só dá para Penina, para mim não dou, eu quero um, eu quero. Enquanto Ana pediu um filho para mostrar, para competir, para dizer, Penina, eu também tenho, Deus não deu. Quando Ana vai para a porta do templo, dobra o joelho, não fala nada. E quando ela começa a falar, ela começa a dar uma volta, ela diz assim, Senhor dos exércitos, se tu atentares para o pedido da tua filha, e de mim não te esqueceres, e de mim te lembrares, é a mesma coisa. O que ela está fazendo? Está enchendo linguiça para chegar onde ela quer. O que ela queria? O filho. Exatamente. Aí ela chega e diz assim, e me deres um filho. Aí Deus, certo, olha assim, poxa vida, estava tão bonita a oração dela, mas ela fez toda essa volta para pedir um filho. Só que ela surpreendeu Deus na oração dela quando ela disse, eu vou dar ele para ti. Naquele momento, Ana surpreendeu Deus com a oração dela. E daí Deus disse, opa, agora tu está pedindo um filho, não é para competir com Penina, tu está pedindo um filho para dividir comigo? Agora eu te dou. Quanto tempo, né? E é essa questão do conhecimento, do entendimento que desencadeia e destrava as coisas que Deus tem em nós e através de nós. E até com isso eu queria lhe fazer uma pergunta, porque a gente sabe que, por exemplo, embora estejamos no século XXI, as pessoas têm um tabu muito grande ainda a respeito da figura política e sacerdotal. O pastor é um pastor, é um sacerdote, é um homem, mas é também uma figura política. É alguém que foi colocado ali e é um chamado de Deus na sua vida que você tem exercido, isso como né? missão. Mas eu trato isso muito simples.
Quando tu vai na padaria, tu quer o quê? Pão. Pão. Se você for no açougue? Carne. Se você for na igreja? Deus. Se você for numa reunião política? Política. Pronto. E a gente cria, né? Cria todo um Então, tabu. o que eu faço? Eu estou na igreja. Eu vou falar de Deus. Eu estou na Assembleia Legislativa. Eu vou falar de política. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o meu papel. E para mim é um pouco mais complicado, porque eu tenho meu ministério, eu tenho minha função política, eu tenho a minha profissão. E a minha profissão é jornalista. Você é formado em jornalismo. Sou formado em jornalismo, atuo em jornalismo. Então, eu sempre convivi nesses 3 tripés, que um é antagônico ao outro. Né? O jornalismo é antagônico à política, que é antagônico à religião, que a religião é antagônica ao jornalismo, ou seja, é muito complicado, mas eu consigo... É uma pluralidade, né? Eu consigo conviver, até porque eu respeito muito. Eu já estou há 26 anos na vida política, e eu nunca falo de política no púlpito da igreja. Eu acho que isso é muito importante, você saber, entender eu sempre como digo assim, é o ambiente onde você está. Eu sempre digo assim, irmãos, aqui não está o deputado. O deputado ficou lá na porta. Se você quiser falar com ele, pega ele depois lá. Porque aqui está o profeta, está o levita, eu estou aqui como um homem de Deus. E Deus tem me honrado, porque eu tenho feito um compromisso com Deus. Eu digo, Senhor, eu ganho a alma para ti e tu ganha o voto para mim. Se o Espírito Santo convence o homem do pecado, convencer para votar em mim é muito mais fácil. É verdade, isso mesmo. E agora falando a respeito de Dedos de Davi, né? Que são 41 anos de ministério, são instrumentos muito peculiares, porque vocês tangem com harpas, né? E uma particularidade no Dedos de Davi, porque eu conheço o Dedos de Davi já também há muitos anos, né? Desde eu morei em Joinville muitos anos. É um sorriso, vocês têm um sorriso assim inebriante, algo fantástico que chama atenção. Mas sabe, Mônica, que isso não é teatro. Mas a gente percebe, a gente isso pode não sentir isso. É que a minha mãe, ela sempre tratou a gente assim, né? Eu cheguei uma vez em Garopaba, e daí eu cheguei e disse, oi, tudo bem? Daí o homem da casa me conheceu. Aí ele chamou a mulher dele e disse assim, ô amor, vem cá. Vem cá ver quem está aqui. Era uma venda, ele tinha um balcão assim. Aí ela chegou, olhou, daí ele perguntou assim, conhece ele? Aí ela, pelo sorriso, tu não sabe quem é? Aí ela, é o filho da irmã Zenaide? Ai, que lindo! É uma característica nossa. Então, aquilo que a gente vive ali, de beijar, eu sou muito beijoqueiro, né? E daquilo da gente se beijar, de cantar a felicidade olhando um para o outro, não é um teatro, não é um papel, não é você vai incorporar e fazer. Aquilo brota, sabe? E as pessoas que vêm, elas sentem. Né? A gente canta o hino Felicidade arrepiado. Sentindo a presença de Deus. 41 anos cantando a mesma canção. Oliveira Verdadeira, a gente canta arrepiado. Nossa, Oliveira Verdadeira, eu me lembro dessa canção. Eu me lembro vocês cantando um dia em Joinville. E tanto que a melodia, ela automaticamente vem na mente da gente, né? E é uma canção já conhecidíssima, mas eu lembro de vocês cantando e marca, por quê? Porque quando você exprime a verdade que está no seu interior, você planta, você vive essa verdade, e é isso que as pessoas estão carentes, de pessoas reais e pessoas simples, porque Jesus era simples, seja na política, seja no sacerdócio, seja onde for, a simplicidade, ela impacta. A minha mãe, ela ensinou nós com relação a essa simplicidade, ela usava uma figura de uma história do jumentinho que levou Jesus. Aí ela dizia que o jumentinho estava lá, nós éramos todos pequenos. O jumentinho estava lá comendo pasto, daí vieram, pegaram o jumento, alguém subiu no lombo do jumento e ele saiu e começou a entrar na cidade, todo mundo começou a dizer, viva o rei, Hosana nas alturas. O jumento começou a dizer assim, meu Deus, nunca entrei tão famoso nessa cidade. Eu sei, mas olha aí, todo mundo batendo pau para mim. E ele entrou, daqui a pouco quem estava no lombo dele saiu e ele foi comer pasto seco de novo. A nossa mãe contando para nós essa história. Aí ele foi comer pasto seco de novo, aí disse que ninguém mais ligava a ele ficou lá comendo pasto. Daí chegou a mãe do jumento e disse, meu filho, por que tu tá triste, meu filho?
Aí ele disse, mãe, eu estava aqui comendo, vieram, me trouxeram, alguém subiu no meu lombo, comecei a entrar na cidade, todo mundo dizia que eu era o rei, depois me deixaram aqui. Aí a mãe contando para nós que a mãe do jumento chegou para ele e disse assim, mas tu é burro mesmo, né, meu filho? Não vê que tudo que fizeram não era para ti, mas era para quem estava no teu lombo? Aí a mãe olhava para nós e dizia assim, moral da história, meus filhos, enquanto Jesus estiver no lombo de vocês, vocês vão bem. O dia que vocês fizerem algo que Jesus saia do lombo de vocês, vocês vão comer pasto seco de novo. Isso ficou muito pra gente. Então, esses dias, nós fomos fazer o lançamento do nosso CD lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Chegamos lá, tinha uma limousine esperando nós no aeroporto. E daí um olhou pro outro e disse, jumenta, se não é Jesus o teu lombo, jumenta. Então, por isso a gente sabe que tudo que fazem, tudo que falam, é pro Senhor. Exatamente. A gente só é ferramenta. Como eu falei ali no começo, a gente já está no final do nosso programa, não importa o que acontecer na nossa volta, se Jesus estiver no controle, nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas, né? Deixa eu antes de terminar, deixa eu fazer uma revelação aqui para quem está assistindo o programa aqui. Ó. Ela tem aqui, ela fez uma Ele pauta me entregou agora. Com um monte de assuntos e eu fugi tudo. E nós não conversamos nada do que está aqui. Mas bom demais. Querido irmão em Cristo, eu queria agradecer muito, porque é bom demais a gente poder conversar com pessoas que andam por esse Brasil, andam por esse mundo, têm entendido o propósito de Deus, têm entendido quem são, para que tempo são, para dar a resposta à nossa sociedade. E eu quero agradecer muito a Deus por o deputado ter vindo aqui, né, conversar com a gente, conhecer a TV MCA. Realmente foi muito especial e eu posso sentir Deus aqui conversando com a gente Olha, nesse momento. Que Deus te abençoe, Mônica, todos da MCA. Eu vim aqui, como eu sou da área, né, a gente tem um outro olhar, tá de parabéns, a organização, os equipamentos, o carinho, o cuidado, né, eu vejo ele ali, até na forma de colocar a bateria para carregar, soltar ali, o cuidado, eu sou muito detalhistas para isso, né, porque a gente sabe que a televisão são equipamentos caros e que precisam desse cuidado, mas eu vejo aqui uma união para fazer o melhor. Então, parabéns, para mim é um prazer estar aqui. E fazia tempo que eu não dava uma entrevista tão gostosa como essa. Que bom, Deus nos presenteou. Amém. Então. Que bom, foi um prazer imenso. Leve o nosso abraço para a sua família. E eu já vou lançar no ar, já vou deixar assim, vamos conseguir agendar e Davi vai estar aqui no Devocional Intimidade. Bom, uma horinha a gente traz os dedos todos aqui. Hoje só está o mindinho. Imagina o tamanho dos outros, né? Meu Deus do céu. Mas vai ser bom demais. Muito obrigada. Amém. Pela Deus sua abençoe. presença. Deus abençoe a todos. Nós vamos terminando o Devocional Intimidade neste dia. Então guarde isso no seu coração. A verdade que está no seu íntimo, quando ela é expressa e você entende quem você é, de onde você veio e para onde você vai, você pode realmente fazer a diferença. Ó, um grande beijo no seu coração. Amanhã, 8 horas, a gente está aqui novamente. Tchau. Você se esquece que muitos profetas não quiseram se render. Nem a Jezabel, meus deuses do Egito, alegra não é só você. Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abriu o mar vermelho. Deus usa inimigo pra matar gigante quando não se tem.